Saudar os irmãos com a paz do Senhor. E dar boa noite para essa comunidade, que como eu já falo para algumas vizinhas, né, que já são minhas vizinhas. Tudo bem, não, você disse hoje que minhas vizinhas moram lá em Amontada. Teve uma que já me rejeitou como vizinha, mas eu vou arrumar mais vizinha. Quero aqui agradecer, antes de mais tudo, o carinho com que eu sempre fui recebida nessa comunidade. É a segunda vez que eu venho, mas já me sinto de casa, não preciso mais nem de convite para voltar. Eu já venho por conta própria. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Eu quero falar um pouco para vocês do que significa. Aliás, quase todo mundo aqui já ouviu, com certeza, o pastor Gené falar sobre o hábito. Então, lá em Marcos 34, fala o seguinte, 7:34 fala o seguinte: depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. E, para continuar aqui, fala assim, ó, abriram-se-lhe os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Então, abre-te, Efatá. Quando eu cheguei em Portugal, quero agradecer de início minha amiga, a pastora Maria. A primeira igreja que eu fui em Portugal no ano passado, eu cheguei um dia, 2 dias depois, eu estava em uma igreja e era a igreja da pastora Maria. E daí, tenho que falar dela antes para poder agradecer. E daí eu falei assim para ela, como uma boa cearense, né? Eu cheguei para ela e falei assim, olha, nós somos da mesma terra, você tem que cuidar de mim aqui, viu? Não é que ela levou isso a sério, meu povo? Enquanto eu estive ali em Portugal, ela realmente cuidou de mim como da família. A gente se cumprimenta como gêmea, porque todo mundo perguntava se a gente era irmã. Inclusive eu, ela, minha irmã e a Cleinha. Né? Tanto que eu só chamo elas de gêmea. E foi uma bênção, porque lá eu conheci a primeira etapa da minha família da Santa Rosa. Então, glória a Deus, que eu chegando em Portugal, a Efatá estava lá e se abriu para me receber como uma verdadeira família. E vim aqui para Santa Rosa e me sinto também de portas abertas pela família Efatá. Então, primeiramente, glória a Deus por esta igreja, por este povo. Pastor Gené, que Deus te abençoe. Hoje é muito complicado você estar aqui, eu e ele, falar tão conexo e bonito, né? A gente até sabe nos outros lugares, mas hoje está difícil. Por que está difícil? Porque desde ontem, gente, que não para de cair cisco no meu olho. Não deu, eu tô correndo alguma lágrima, mas não é de emoção, tá? Glória a Deus. O que acontece? Em janeiro desse ano, eu estive aqui a pedido da pastora Maria e ela falou, olha, eu sou missionária e tenho 2 missões. Uma que se chama Sertão Cristão Sim Senhor, que nós atuamos lá na cidade de Amontada, onde a minha família mora, e o nosso trabalho é de evangelismo social, principalmente com crianças e mulheres. Os homens disseram que vão fazer um churrasco e eu não sou chamada para o churrasco deles, porque eles acham que lá só tem coisa para mulher. Mas, fora a revolta deles, graças a Deus, também é uma comunidade muito unida e quando a gente precisa, está todo mundo junto. E temos a outra missão que se chama Missão Indo com Fé. Essa missão, eu acredito que todo lugar que você vai, você tem que ser edificado e edificar. Para manter a missão Cristão Sim Senhor, eu preciso viajar, visitar igrejas, lugares, pessoas. E eu não vou nos lugares pensando só em ver o nosso reino, ver nós e vosso reino nada. Então a missão Indo com Fé, a gente criou porque a minha profissão sempre foi de articuladora, política, mas não sou mais, tá, Flávia? Não sou mais. Agora eu só articulo para Deus. E a missão, a Indo com Fé é uma assessoria de ajuda de vários profissionais, inclusive eu, como assessoria, um suporte técnico de desenvolvimento, organização de outras missões. Então, quando a pastora Maria me conheceu, eu estava vindo embora, ela falou, olha, tem a igreja lá na minha terra, queria que você fosse conhecer. E
fizesse um estudo de viabilidade, o que a gente pode fazer para fazer acontecer, porque já estava com mais ou menos 2 anos, né, pastor Genê? Que quase que, aliás, vocês da comunidade já sabem. E eu vim, ali naquele momento, a primeira coisa que a gente fez foi fazer, como vocês sabem, o aterro, o contrapiso, já deixamos encaminhado algumas coisas e deixamos eu trabalho muito com tudo programado e tudo planejado. Então deixamos um cronograma de ação, que seria para inaugurar dia 28 de outubro. Alguém sabe que dia é hoje? 28 de outubro. Isso foi decidido dia 28 de janeiro de 2020. Só que veio a pandemia, era mês a mês ia se fazendo algo. Veio a pandemia e os materiais, algumas doações foram chegando, mas não tinha como trabalhar. Quando chegou agora em outubro, eu falei, não, peraí, a gente fez um voto, né, irmão, com Deus, diante de Deus. Então, se nós demos uma data, e se a Bíblia diz que tudo que é instituído na terra está ligado no céu, e nós tínhamos determinado na terra que era dia 28 de outubro, então é dia 28 de outubro de 2020, que poderia ser 21, 22, né? Poderia ser mais na frente. Quando eu cheguei aqui, que eu olhei, eu pensei, Jesus, e agora? Qual que é a estratégia? Porque por mais que você trabalhe toda hora fazendo movimentos missionários, captação de recursos e tudo, você sabe que você depende de Deus para você ter uma estratégia. E quando eu olhei a data, quem que estava no culto do domingo passado, atrasado, né? Tem alguém aqui que foi no culto de domingo atrasado, do desafio? Levanta a mão. Tinha 2. Só tinha elas 2, só tinha elas... Apareceu mais uma. Eu acho que tem outra ali que não está se reconhecendo, que estava domingo lá, hein? No dia do desafio. Apareceu mais outra. Oh, glória a Jesus. Pastor, você estava lá no dia do desafio? Também estava. E o Espírito Santo me deu uma ideia. Ou se ele não me deu, eu tive sozinho. Ele ficou com misericórdia e disse, vou ajudar. Desafiar a igreja, porque eu vivo de milagres. Eu sou um milagre. Eu estou viva porque eu sou um milagre. Eu vivo de milagres constantemente. E eu sei o Deus que eu sirvo e o poder que Ele tem. Aleluia. E como eu achei que esse povo também sabia, eu desafiei eles para a gente viver o milagre. Um desafio de 10 dias para construir a parte interna da igreja. Só que assim, vocês podem falar assim, mas isso é fácil. É fácil quando se tem dinheiro. A gente tinha? Não. Quando você tem o material, a gente tinha? Mas nós tínhamos fé, né, pastor? Hã? Nós tínhamos fé? Tinha? Diz o pastor que nós tínhamos fé. Mas se nós não tínhamos, nós passamos a ter e Deus fez o mover dele. Em 10 dias, nós pegamos e assumimos um compromisso de orarmos e buscarmos em Deus por estratégia, por agilidade, para que acontecesse de no dia de hoje nós estarmos inaugurando a parte interna da igreja de Deus Efatá. Acertei? É esse nome mesmo. Então, o desafio surgiu, e aí é bem interessante porque eu falei assim para o Emerson. O Emerson, 10 dias, dá para terminar aqui dentro? Ele olhou para mim e falou, eu e quantos homens? Eu falei, você, o pastor Gené e o Espírito Santo. Ele falou, é mesmo? Você acha que dá? Eu falei, tu que é o pedreiro, eu estou te perguntando, pela minha fé dá. Ele falou, então bora lá, se você disse que dá. E daí, é engraçado que no primeiro dia ele ficou nessa dúvida. Depois eu falava assim, se chegar o piso, dá para colocar? Ele dá. A frente dá para rebocar? Dá. Daí por diante ele se desafiou, tudo ele dizia que dava. Oh, glória. E assim surgiu o desafio dos 10 dias. Mas o Emerson me falou algo muito engraçado. Ele falou assim, quer dizer que aquilo que você queria que fosse construído em 10 meses, porque de janeiro a outubro, 10 meses.
Agora você quer que dê conta em 10 dias? Falei, lógico. Quem mandou fazer o dever lá na escola, né? Agora fazer em casa, lição de casa. Então, nos 10 dias, a gente tinha o compromisso do seguinte: cobertura, Cairo, ripa, e as linhas já estavam e a tesoura também eles já tinham colocado. E as telhas, já está tudo no lugar. Confirmado, comunidade. Reboco interno com gesso. Também está todo bonitinho, já concluído. Conclusão do contrapiso do altar. Aqui não tinha o contrapiso, só estava aterrado. Aliás, nem aterrado estava, né? Só tinha já o material, mas não estava ainda pronto o aterro. Instalação elétrica. Já está toda instalada, inclusive no restante do prédio, que vai precisar fazer o restante do acabamento. Instalação hidráulica, que nós não tínhamos nos comprometido, mas como ficou faltando algumas coisas, a instalação hidráulica também para os banheiros já está toda terminada. Ok? E vocês estão aqui como nossas testemunhas que a gente conseguiu cumprir o nosso desafio, mas falta algo: portas e janelas. Praticamente todas as janelas estão no lugar. Falta a porta principal e as 2 janelas, mas eu fui lá hoje comprar, inclusive tem uma testemunha que foi comigo. Cadê a Zineta? Minha testemunha se escondeu. Fala, meu Jesus. Essa mulherzinha não serve para testemunha, não. Mas está encomendada, por ter muita encomenda. O senhor Antônio não conseguiu entregar essa semana, mas já está com o dinheiro em caixa, uma parte com ele, outra já está no banco, reservada, é só entregar e já está tudo pago. Já vai ficando em caixa também o dinheiro para o reboco externo e dos banheiros, não é isso? E uma parte do material aqui do gesso para a secretaria, escritório, porque o pastor agora é chique, né? Tem escritório e tudo. E vamos ver se ele vai usar esse escritório. Você faça favor, use muito esse escritório, viu? Irmão, mande ele chamar para um cafezinho, para um estudo bíblico. E ganhamos também os aparelhos sanitários, pia, tudo que precisa no banheiro, não foi? Foi, irmão Flávio? Olha. A outra parte ele não tinha dado, não. Ele deu amém, quem dá amém concorda. Vai ter que dar tudo agora. Ô, glória. Amém, assim seja, viu? E o piso, que foi uma pessoa que doou, mas não tinha o piso completo, teve que comprar e não deu tempo de entregar. Se estivesse aqui, já estaria no lugar, mas já está ganho. Resumindo, a parte de fora deu problema nos andaimes, por isso não conseguiu terminar o reboco, mas essa semana termina e o material está todo aí também, né, pastor? Resumindo, para a honra e glória do Senhor Jesus, essa honra e essa glória não é minha, não é do pastor Gené, essa glória não é da pastora Maria, mas é tão somente de Deus. Eu estou indo embora sexta-feira, me sentindo com missão cumprida. Amém? Amém. Glória a Jesus. Todo mundo concorda, meu filho? Olha. Para isso acontecer, eu vou falar para vocês da dinâmica do desafio. Com esse desafio, nós nos desafiamos a orar, a acreditar e a agir. Então, durante esses dias, com o chão e tudo, aquilo que não está no lugar já está comprado e adquirido. Mas como eu falei para vocês lá no início, tinha um detalhe. Hoje eu estou falando para vocês que a gente não tinha o material. E agora eu falei que a gente já tem todo o material. Inclusive, quero pedir para o pastor Gené contar bem rapidinho o milagre que aconteceu, que foi assim algo que nos impactou a todos nós e começou a fazer todo mundo começar verdadeiramente a acreditar que Deus faria um milagre por completo. Queremos aqui agradecer porque quando a gente lançou o desafio, gente, quem doou antes do desafio ou que vai doar depois do desafio, não é menos importante para Deus, não é menos importante para Efatá e para nenhum de nós. O que a gente está prestando conta aqui
é do desafio de 10 dias, tá? E nesse desafio de 10 dias, nós fizemos um acompanhamento pelo meu Instagram e Facebook, pelo do pastor Gené, e várias pessoas estão acompanhando, por isso que está sendo tudo gravado. Quem puder tirar foto para ajudar a gente, pode tirar foto aí. E quando esse desafio foi lançado, a gente orando e buscando e trabalhando, já vinha para dentro trabalhar. E ligou um irmão e falou para mim: irmã, por que você tem que terminar essa igreja em 10 dias? Quase que o rapaz diz assim: será que Jesus vai voltar e só ela ter a revelação? E eu expliquei para ele que era uma igreja que começou a ser construída há 3 anos, e há 2 anos, por alguns problemas administrativos com a antiga parceria, tinha ficado um pouco parado, porque o pastor foi cuidar da parte. Gente, detalhe, aqui estava parado a construção, tá? Porque enquanto estava parada a construção, o pastor Gené foi lá e cuidou de toda a documentação. Então, a igreja de Deus, Efatá, ela é totalmente documentada, tem CNPJ reconhecido, né, pastor? Tudo bonitinho e abençoada por Deus, e tem como pastor presidente o pastor Gené, que ficou decidido que ele é o pastor presidente da igreja daqui, e como ele é muito chique, gente, ele agora também é o pastor presidente da igreja de Portugal. Olha como ele é chique. Mas deixa que eu vou lá lhe representar, viu? Então, para isso, a gente teve doação de algumas pessoas de muito longe e de muito perto. E tivemos muita oração. Tem gente em vários países, em vários estados, orando pela igreja, conhecendo Santa Rosa, sabe? Todo mundo fica perguntando de vocês, principalmente aquelas mulheres corajosas que levam a lata na cabeça. Né, mamãe? E o pessoal, assim, está muito feliz com tudo isso. Várias pessoas já me ligaram chorando hoje, quando receberam as fotos daqui concluído. Mandina, obrigada, tá, por você ter vindo. Olha, quem nos ajudou? O doutor João Batista, lá de São Paulo. O João Muniz, que é evangelista, meu cunhado lá de Portugal. A Milena, que é uma amiguinha minha lá do Pará. A irmã Neuma da Santa Rosa, que a gente foi lá, né, irmã Neuma? O Ailton, que é um amigo, é um baita parceiro da gente lá dos Estados Unidos. A Fernanda e a Eliana lá dos Estados Unidos, e algumas amigas dela. A história da Fernanda e da Eliane é bem engraçada, porque era aniversário da Fernanda quando ela viu nos meus status que eu estava construindo junto com o pastor esse desafio. Nós estávamos com esse desafio. E ela falou: missionária, eu vou falar para todos os meus amigos. Ai, fala, me emociona. Eu vou falar para todos os meus amigos que eu não quero presente, eu quero doações para a igreja que vocês estão construindo. E foi algo assim que falou muito forte, né, pastor? Falou lá no fundo. E teve outra pessoa que, esse eu vou deixar para explicar melhor, o pastor Gené. Pastor Gené, você pode pedir para alguém segurar, para você vir aqui explicar só essa parte aí eu continuo com o restante. Teve uma pessoa, gente, que foi muito interessante, porque é um parceiro meu das minhas missões, como eu falei para vocês. Eu tenho a minha missão e tenho parceria com várias outras missões. E ele tinha acabado de participar comigo de uma missão, e eu falei: não, eu não vou pedir para ele. Só que, como eu falei para vocês, estava lá no Facebook, estava no Instagram, estava no meu status. E ele me ligou para que ele queria entender da igreja de 10 dias. E eu falei para ele qual o propósito. Ele falou: quanto que precisa para terminar? Eu falei: irmão, acho que uns 4 ou 5 mil. Ele me pegou de saia curta, como se diz, né? Aliás, é de calça, né? Mas eu vou falar da saia. E eu tive que meio que chutar. Na verdade, era isso que a gente provavelmente iria precisar. E daí ele falou: irmã, daqui a 2 dias eu ligo para você e falo o que eu posso fazer. E eu amei, né? Eu falei: pastor, ora. E daí ele falava assim para mim: e o telhado? Eu falava: não, o telhado já está tudo resolvido. Só que aí o que aconteceu, pastor Gené? Conta aqui bem rapidinho pra gente o que foi que aconteceu, para mim poder falar do resto dos milagres. Bom, pessoal, a questão do telhado a gente estava dando como certo que estava resolvido. Quando o amigo
ficou curioso acerca do desafio. E é que muitos tinham se comprometido e cumpriram em doar 1 milheiro de telha, outros 2. Só que na época o milheiro custando R$400. Aí hoje é 700, que foi no caso aqui da igreja. E no dia em questão eu saí, que era a nossa certeza da telha, da cobertura estar resolvida. Quando a gente chegou lá, talvez com um pouco mais da metade do dinheiro, só que por ter subido muito, já não ia mais dar para a gente pagar.